Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 1. Estava o grande alvoroço na empresa. Tinha acabado de chegar o novo CEO. Todo mundo cochichava, principalmente as mulheres, que o novo CEO era um tremendo gato. Karina já trabalhava ali havia 2 anos. No gabinete dela ficava no resto do chão, muito distante do gabinete de luxo do CEO da empresa, que ficava no quarto andar. Nunca tinha visto o anterior, muito menos iria ver o novo. Seria uma grande coincidência se isso viesse a acontecer. Estava no corredor e eis que quando se avistou um grupo de executivos da empresa e no meio deles destacava-se um homem alto, de barba curta, cabelo ligeiramente revolto e lindo. Karina sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Era o homem mais lindo que já tinha visto durante toda a sua vida. O grupo de funcionários que estavam ali perto dela sussurravam. É ele, o novo CEO. Ai meu Deus, pensou Karina, com o coração aos saltos por causa daquela visão. Tinha ficado completamente apaixonada por ele. Ele virou-se e por momentos os seus olhares se trocaram. Karina quase perdeu os sentidos quando reparou que ele tinha percebido a presença dela ali. O grupo de executivos entrou no elevador e Karina entrou no seu gabinete. Pensou, provavelmente nunca mais iria voltar a ver. E agora, o que faço com este sentimento? Não conseguia concentrar-se em nada a não ser na visão daquele homem, nem sequer sabia o seu nome. No quarto andar, Roberto conheceu o seu novo gabinete. Era um luxo, adequado ao cargo que ia ocupar. Tinha estudado nos Estados Unidos administração de empresas. Já tinha trabalhado numa grande empresa, mas queria voltar para o seu país. E quando apareceu esta oportunidade, aproveitou-o logo. E ia continuar a ser CEO de uma grande empresa. Foi para isso que tinha ido estudar para os Estados Unidos. Tinha reparado na rapariga do corredor, com os seus cabelos longos, rosto bonito e doce. Via-se que era uma pessoa simples, diferente das mulheres sofisticadas que ao longo da vida tinha conhecido. Sofisticadas, mas vazias. Mas aquela era diferente e tinha-lhe despertado a atenção, infiltrando-se nos pensamentos dele. Tinha de saber em que departamento ela trabalhava e o seu nome. Os colegas falavam com ele, mas Roberto não lhes conseguia prestar atenção. Toda a sua atenção estava voltada para a rapariga do corredor. Estaria apaixonado? Não sabia. Só sabia que queria voltar a vê-la. Iria tratar disso. Uma semana se passou. Karina não conseguiu dormir. O CEO não lhe saía da cabeça e do coração. Entretanto, tinha ficado a saber que se chamava Roberto. Estava na hora do almoço e ela saiu do gabinete para ir almoçar no restaurante da frente, como de costume, quando ouviu uma voz masculina chamar pelo seu nome. Virou a cabeça e olhou para trás, e qual não foi a sua surpresa quando viu que quem estava chamando por ela era nada mais nada menos que Roberto, o chefe ao máximo da empresa. Karina ficou surpresa e por momentos pregada ao chão. Então ele sabia o nome dela e pelos vistos não se tinha esquecido dela. Roberto aproximou-se de rosto afogueado e perguntou. Karina, certo? Sim, ela balbuciou. Como deve saber, sou Roberto, o CEO. Nunca me esqueci do momento em que a vi no dia da minha chegada a esta empresa. Karina nem sabia o que dizer e não o que fazer. Limitou-se a olhar para ele sentindo-se corar. Ele convidou, almoça comigo. Eu? Karina só conseguia gaguejar. Sim, faço muito gosto em ter a sua companhia. Por favor, Karina, aceite. Podemos já almoçar no restaurante da frente. Ok, era mesmo para lá que eu ia. Tímida e linda, ele pensou. Juntos atravessaram a rua e entraram no restaurante. Roberto, muito educado, afastou da mesa uma cadeira para Karina se sentar e de seguida sentou-se na sua frente. Que bom que a encontrei. Durante toda esta semana tentei encontrá-la em vão. Apenas consegui saber o seu nome. Karina sorriu tímida. Nunca pensei que o CEO da empresa tivesse reparado em mim. Mas reparei, Karina, no primeiro momento. Achei-a fascinante. Fascinante! Ela estava praticamente sem palavras. Sim, a mulher mais bonita que eu já vi em toda a minha vida, diferente de todas as outras. A Karina tem algo de especial. Não vejo o quê. Eu também não sei explicar, só sei que me fascina e que eu não consigo tirar da cabeça. Deixe-me conhecê-la melhor. Podemos sair no fim de semana? Eu não sei o que dizer. Então, diga que aceita. Ela sorriu. É uma honra. Ele também sorriu, deixando-a fascinada com aquele sorriso. Só podia estar a sonhar. Aquele homem lindo estava interessado nela. Karina, fale de si. Não há muito para falar de mim. Acabei a universidade e comecei logo a trabalhar na empresa. E namorados? Tive um, mas não foi importante. O Roberto deve ter tido muitas. Mulheres, namoradas não. Sempre acreditei que um dia ia encontrar uma mulher especial. E eis que ela está aqui, à minha frente. Karina ficou a olhar para ele de boca aberta.
Não acreditava no que estava ouvindo. Estou perdidamente apaixonado por si. Aí o coração dela deu um salto, tão grande que por momentos Karina pensou que ele lhe ia saltar pela boca. Não conseguia pronunciar uma palavra que fosse. Roberto respondeu, reparando no embaraço dela, sorriu e secou-lhe no queixo, dizendo: quero ser o teu namorado, amante e futuro marido. Karina continuou sem palavras. Ele só podia estar a gozar com ela. Por favor, Roberto, não brinque comigo. Não estou a brincar, estou a falar muito a sério. Ele respondeu olhando Karina nos olhos e ela pôde ver que Roberto estava a ser sincero. Não queria acordar daquele sonho. Tinha sonhado durante toda a semana com aquele momento, achando que nunca iria acontecer. Mas ali estava ele, sentado a uma mesa de restaurante com ela na sua frente, a dizer-lhe que ela mais queria ouvir na vida. Perdeu a timidez e, olhando Roberto nos olhos, disse: eu estou perdidamente apaixonada por ti, desde o primeiro momento em que te vi. Ele suspirou feliz, emocionado e aliviado por ela também sentir o mesmo que ele. Almoçaram. E antes de se levantar da mesa, Roberto aproximou o rosto dela e beijou-a nos lábios, sentindo nos seus a maciez dos lábios dela e ficando com vontade de conhecer o sabor da boca dela. Karina, ao sentir o toque dos lábios másculos daquele homem, ficou completamente rendida. Passamos o fim de semana juntos. Ele estava louco por ficar com ela. Passamos. O resto do dia passaram a trabalhar, cada um no seu gabinete. Ela sem conseguir concentrar-se no que estava a fazer. E ele, que tinha uma reunião muito importante para a empresa, fazia um esforço enorme para se conseguir concentrar. No sábado, tal como tinham combinado, Karina foi ter com Roberto. Encontraram-se em frente ao prédio onde Roberto morava, um prédio de luxo, com condomínio fechado. Pudera, ela pensou. Com o cargo que tem na empresa, deve ter um grande ordenado e nem iria morar num prédio, num bar de pessoas com baixos rendimentos, tal como ela. Por momentos sentiu-se insegura. E se Roberto apenas estava a brincar com ela? Ele, um executivo com o cargo que tinha vivendo no luxo, interessar-se por ela, que não tinha nada a ver com a condição social dele. Karina era simples, tinha vindo de uma família humilde. Já Roberto, ele saiu do prédio. Karina avistou Karina e fez o sinal para que se aproximasse. Bom dia, ele cumprimentou alegre e com ar jovial. Tinha vestido uma jaqueta azul e calças de ganga. Karina achou irresistível e depressa esqueceu o pensamento que lhe tinha vindo à cabeça. Entregou-se ao momento, sem pensar se ia trazer consequências que a magoassem no futuro ou não. Bom dia, ela respondeu sorrindo. Roberto deu-lhe um beijo leve nos lábios. Deixa o teu carro aqui, estacionado, e vamos no meu. Pensei em passarmos o dia no campo e almoçarmos por lá. Há alguns restaurantes naquela zona. Ok, vamos. No carro dele, conversaram alegremente. Roberto estava desejando chegar ao sítio onde tinha planeado ir com ela. E estava louco por beijá-la e tê-la nos braços. À medida que ia se afastando da cidade, Karina reparou que aquela zona era bonita. Apreciou a paisagem. De vez em quando, a dúvida vinha-lhe à cabeça. Estaria fazendo bem entregar-se assim naquela relação? Chegaram a um parque meio solitário. Roberto, reparando no mar dela, a ver o local, disse: escolhi este lugar por ser sossegado, para podermos estar à vontade. Gosto da natureza. E aproximando o rosto dela, apoderou-se dos lábios dela e a seguindo a boca num beijo que a deixou sem fogo. E mais uma vez as dúvidas dela se apagaram. Karina, ele sussurrou, enfiando uma mão no meio das pernas dela. Karina tinha vestido uma saia e uma blusa e ele tocou de leve nas cuecas dela. O prazer que ela sentiu foi enorme, mas fez um esforço para ter um pouco de bom senso. Em vão. Ele avançou com a mão para dentro das cuecas dela, acariciando o clitóris com a ponta do dedo, o que a deixou completamente rendida. Assim que ele a sentiu úmida, baixou-lhe as cuecas e, abrindo as pernas, fez com que ela sentisse um prazer tão grande que em poucos minutos tinha deitado para trás do banco e estava em cima dela, a penetrando, e depressa a fez sentir um prazer quando atingiu o clímax. Ela era sua e Roberto estava ávido de paixão. Karina, depois de ele a ter possuído, ficou completamente rendida a ele. Qual era a mulher que não ficaria assim com o homem daqueles? Devia ter deixado muitas assim, tal como ela estava agora. Roberto beijava-a na boca e tirou-lhe o sutiã, deixando os seus de Karina completamente expostos. Beijou-os. Depois tirou-lhe a saia, deixando-a completamente nua. Ele delirou com aquela visão. És linda. E lá voltou a mão dele por meio das pernas dela. Karina preparou-se para o receber novamente dentro dela, desta vez sem pressa, e o prazer foi ainda mais intenso. Cansados, ficaram deitados ao lado um do outro. Olharam-se nos olhos e Roberto disse: amo-te, Karina. Ela viu que ele estava sendo sincero e abriu o seu coração, emocionada, disse: eu também te amo, Roberto. Ele abraçou-a num abraço envolvente, cheio de amor e carinho. Vestiram-se. Começaram a sentir fome e foram almoçar a um restaurante a uns 3 quilómetros dali.
O ambiente do restaurante era agradável, calmo e ainda havia pouca gente, com uma decoração que agradou a Karina. A comida também era excelente. Depois do almoço, continuaram com o passeio pelo campo e estavam felizes. A uma determinada altura, Karina virou-se para o Roberto e disse: Roberto, gostava que, por enquanto, a nossa relação ficasse em segredo, por causa das invejas. Sei bem como é o pessoal daquela empresa e as mulheres então vão ficar a roer-se por ter sido eu escolhida pelo CEO. A mim isso não me preocupa. Por mim não era preciso ser às escondidas. Mas eu quero. Algum diz que vamos ser alvo de invejas e que uma vez e vamos ser bombardeados por todo o lado. E isso é horrível. Na maior parte das vezes abala uma relação. Tudo bem, se assim queres, eu respeito. Fica em segredo então. Mas não é mas não é não, mas não me parece que consigamos essa proeza por muito tempo. Mas enquanto dar, ficamos assim. Caína sentiu que não ia ser nada bom quando o bando de invejosas soubesse que ela estava namorando com o CEO. Ainda mais Márcia, a secretária pessoal dele. Karina já tinha ouvido uns zunzuns de que ela estava dando em cima dele. E quando soubesse que tinha sido rejeitada e que Roberto tinha preferido Karina, a que ela há muito tinha a habilidade de mosca morta, ia ser bem o bom e o bonito. Roberto sugeriu a Karina que passasse o resto do fim de semana com ele no seu apartamento. Ela aceitou. Mas primeiro tenho que ir a casa buscar roupa. Sim, vamos, eu levo-te e voltamos juntos para o meu apartamento. Já em frente ao prédio onde Karina morava, ele parou em frente ao prédio, mas decidiu ficar no carro, enquanto ela subiu e foi buscar um saco com a roupa. Desejava tanto que sabia que se subisse não ia resistir e amá-la novamente. Karina subiu, entrou no quarto e escolheu uma roupa confortável para levar. Pegou num pequeno saco de viagem e meteu tudo lá dentro. Depois, pegou no necessaire e foi à casa de banho colocar lá dentro o necessário para passar o resto do dia e o dia seguinte no apartamento de Roberto. Desceu e sorriu ao vê-lo no carro à sua espera. Era uma sortuda. Tantas mulheres bonitas, ricas e sofisticadas, e ele tinha-se apaixonado logo por ela. Entrou no carro e ele, ao vê-la entrar, sentiu uma enorme onda de paixão. Aquela rapariga enlouqueceu. Chegaram ao prédio dele e Roberto estacionou o carro na garagem do prédio. Ao entrarem no elevador que os ia levar até ao sítio onde Karina percebeu... entraram no elevador que os ia levar até ao 7º andar. Sem Karina perceber, trancou a porta do elevador. Aproximou o rosto do pescoço dela e beijou-o suavemente, fazendo carícias com os lábios. Depois deslizou a mão até ao meio das pernas dela. Roberto, Karina arfou, quando ele lhe acariciou o sexo. Estava pronta para o receber, e ele a possuiu ali mesmo no elevador. Ela arfava de prazer, e ele, cada vez mais excitado, a levou até à lua. O elevador parou, e compuseram-se. Ele deu-lhe um beijo intenso na boca e sussurrou-lhe ao ouvido: Tu enlouqueces-me. Ela ficou sem palavras e entraram no apartamento luxuoso dele. Brincando, Roberto disse: O meu humilde apartamento. Ela olhou ao redor. Humilde? É um luxo. Meu amor. Ele aproximou-se dela por trás e abraçando-a tomou nas suas mãos os seus dela. Abriu os botões da blusa desabotoando-os. Karina não conseguiu resistir. Ele sabia fazê-la render-se às suas carícias, deixando-a completamente louca. Já louca de desejo, virou-se para ele e apoderou-se da sua boca, completamente ávida de paixão, e começou a despi-lo. Quando Karina começou a desabotoar o fecho das calças dele, Roberto perdeu a cabeça e não conseguiu controlar-se. Pegou nela ao colo, levou-a para o quarto, deitou-a na cama e deixou completamente nua. Ficou a olhar para aquele corpo belo, ali deitado em sua cama, completamente à mercê dele, para satisfazer as suas loucuras. Quando ele se aproximou nu, ela abriu as pernas, mas Roberto, com carinho, virou-se de costas e penetrou-a por trás. Ela, ao senti-lo entrar dentro dela, duro e enorme, sentiu uma explosão de prazer que a levou a êxtase total. Nunca tinha sentido tanto prazer com um homem. O coração dela estava completamente entregue a ele. O que era um perigo. Roberto estava habituado a ter muitas mulheres. Um dia iria fartar-se dela, e aí, Karina, iria morrer de amor por ele. Ela sabia que o mais sensato era controlar aquele sentimento, mas não conseguia. Ele tinha-se apoderado do seu corpo e da sua alma. Mais tarde jantaram mesmo ali. Roberto cozinhou uma comida leve e foram dormir cedo. O dia tinha sido intenso e estavam cansados. Adormeceram os braços um do outro. No dia seguinte, Karina acordou feliz. Abriu os olhos e viu aquele monumento de homem ali deitado ao seu lado, a dormir. Ele acordou e ao vê-la sorriu. Bom dia, ele disse sorrindo.
com uma enorme sensação de bem-estar dentro dele. Bom dia, Karina sorriu. Vou preparar o pequeno almoço. A minha princesa fica aqui, que quem prepara o pequeno almoço sou eu. Ela assim fez. Ficou estendida na cama à espera do pequeno almoço. Passaram o dia no apartamento. Foi um dia maravilhoso, mas no dia seguinte era segunda-feira, dia de trabalho. Karina, como já tinha sugerido que o namoro deles ficasse temporariamente em segredo, seguiu para a empresa no seu carro e Roberto foi no dele. Já na empresa, cada um foi para o seu gabinete. À noite, os dois, cada um no seu carro, para o apartamento de Roberto. Tudo estava a correr bem. Estavam os dois felizes e apaixonados. Entretanto, passaram 6 meses e Roberto sugeriu que Karina passasse a ser sua secretária pessoal. Queria tê-la junto dele o dia todo e assim ela até ia ganhar mais. Mas tu já tens uma secretária, a Márcia. Ela pode ter perfeitamente mudar para outro gabinete. Já estou farta de ter ali o tempo todo. Márcia não parava de dar em cima de Roberto, sem êxito nenhum. Queria ter um caso com ele e estava louca para ir para a cama com ele. Mas ele só lhe dava com os pés, o que a deixava despeitada. Amanhã trato tudo e no início da semana já tens o cargo de minha secretária pessoal. Não tem jeito nenhum, estás a trabalhar na contabilidade. Eu não tenho que fazer a formação. Por norma devias fazer, mas seria a Márcia quem teria dado a formação e isso não me agrada. Ela é muito astuta e como não queres que se saiba da nossa relação, é melhor mantê-la à distância. A trabalhar juntos vai ser difícil, que não percebam. Karina por momentos sentiu uma sensação ruim, como se alguma coisa fosse acontecer e abalar a relação deles. Mas resolveu afastar o assunto da cabeça. Ela e Roberto estavam felizes e não ia estragar o momento com aqueles pensamentos. Roberto fez questão de ser ele a fazer o jantar. Para além de um grande senhor, também era um grande cozinheiro. O jantar estava maravilhoso. E depois de jantar, Roberto aproveitou para dar um pouco de formação a Karina sobre o seu novo trabalho. Ela aprendia com muita facilidade, o que deixava Roberto fascinado. E depois de achar que já tinha dado formação suficiente, ele resolveu dar-lhe outro tipo de formação. Tomou o rosto de Karina entre as mãos e, olhando nos olhos dela, disse: Amo-te, és a mulher da minha vida e não tenho qualquer dúvida disso. E antes que Karina tivesse tempo de dizer alguma coisa, beijou-a suavemente nos lábios. Depois desceu até ao pescoço dela, dando-lhe beijo de veludo. Ela suspirou e Roberto propôs: Vamos para a cama? Ela respondeu que sim, com a cabeça. Seguiram abraçados. Já no quarto, Karina resolveu despir-se para ele, o que o deixou louco. E, mediante a visão daquele corpo nu, tomou os seus dela nas mãos, deixando-os palpitantes. Karina entregava-se ao prazer. E Roberto começou a depositar por todo o corpo dela beijos e carícias. Ela, ardente de desejo, despiu-lhe a camisola, beijando de seguida o tronco nu dele. Ele não aguentou mais. Não aguentando mais o fogo que ela despertava, acabou de se despir e os dois, deitados na cama, entregaram-se ao prazer. Estavam felizes, um completava o outro. Fim do primeiro capítulo. Gostou? Se gostou, ouça o segundo. Curta, comente e, por favor, ajude o canal a crescer. Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 2. Na semana seguinte, Karina fez a mudança para o gabinete em frente ao de Roberto. Nunca tinha estado na zona VIP da empresa e ficou deslumbrada com todo aquele luxo. Márcia, ao tomar conhecimento da mudança de cargo, ficou furiosa. Não era possível Roberto a mandar para outro setor da empresa e ter dado o seu cargo a uma deslambida da contabilidade. Ao ver Karina entrar naquele que até ali tinha sido o seu local de trabalho, lançou-lhe um olhar tão carregado de ódio que Karina até se sentiu mal. Foi Roberto quem a salvou ao aparecer à porta. Sorridente, disse bom dia a Karina e apresentou-a a Márcia. É Karina, a minha nova secretária. Ela lançou-lhe um olhar carregado de raiva, dizendo: Se acha que ela é melhor que eu? Então, Márcia, eu já lhe expliquei que o seu trabalho é excelente, mas o doutor precisa de um braço direito. E ninguém melhor que a Márcia. Ele tentou apaziguar o ambiente, fazendo aquele elogio, mas o que na realidade Márcia queria era a ele, e não subir de cargo. Foi com má vontade que se deu o seu lugar a Karina. Depois de ela se ter retirado, Karina suspirou de alívio. Credo, a mulher estava com uma raiva maior que ela. Até parece que em vez de ser promovida, tinha sido despromovida. O que ela queria era outra coisa, disse Roberto. Outra coisa? Karina ficou sobre o aviso. O que ela queria, Roberto? Ele olhou para Karina com ternura e respeito e respondeu. A mim. Karina ficou sem pinga de sangue. Ela andava a fazer-se a ti e tu não me dizias nada. Eu não queria preocupar-te. Nem valia a pena, amor. É a ti que eu amo e já descartei daqui. Já não suportava mais a presença dela.
Depois da explicação dele, Karina sentiu-se aliviada. Horas mais tarde, Roberto apresentou-a aos restantes executivos da empresa. Todos a receberam bem, cumprimentando-a com simpatia. Havia uma reunião na sala de reuniões da diretoria e Karina, como secretária de Roberto, tinha que estar presente para tomar nota de tudo. Márcia também lá estava, largando olhares carregados de ódio na direção de Karina. Ela, por sua vez, tentava ignorar, concentrando-se no seu trabalho. De volta ao gabinete de Roberto, ela suspirou de alívio. Não via a hora de me livrar da presença daquela Márcia, ela confessou. Não lhe dês importância, amor. Roberto tentou sossegá-la. Isso é só despeito. Ela não poderá fazer-te mal. Já a Karina não estava tão certa disso. Alguma coisa deixava de sobreaviso. Eles conseguiam disfarçar bem. Se a Karina antes queria que o relacionamento deles ficasse em segredo, agora ainda queria mais. Saber que Márcia estava interessada nele já era mais que o suficiente para querer que não soubesse da relação deles. E Márcia, com toda aquela raiva, era bem capaz de fazer alguma coisa para se vingar. Durante 6 meses na empresa ninguém desconfiou de nada. Mas Roberto, não se contendo uma tarde, enquanto estavam os dois no gabinete dele, pensando que tinha a porta trancada, aproximou-se de Karina e começou a acariciar-lhe o cabelo longo. Adorava aquele cabelo que lhe caía em cachos acastanhados sobre os ombros. Beijou-lhe o cabelo, sentindo o seu perfume. Ficou embriagado com aquele perfume e, tomando Karina nos braços, beijou-a. Eles não resistiram e amaram-se ali mesmo. Márcia estava passando no corredor e ouviu os gemidos de prazer dos dois. Não resistindo à curiosidade, aproximou-se da porta na ponta dos pés, sem que eles dessem por isso, e espreitou para dentro do gabinete. Quase que ia saltando um grito de raiva quando os viu envolvidos, fazendo amor no chão do gabinete de Roberto. Afastou-se sem fazer qualquer ruído. Já no seu gabinete, resolveu ficar calada e arquitetar um plano para os separar. Aquela cabra tinha conseguido o que ela não conseguira. Mas isto não vai ficar assim. E mais tarde, com uma falsa simpatia, aproximou-se de Karina ao encontrá-la no corredor a caminho da casa de banho. Karina, ela usou um tom amistoso. Peço desculpa pela minha reação quando fomos apresentadas. Reagi mal, sem qualquer motivo. Afinal, eu até fiquei melhor do que estava. Pois subi de cargo e até estou bastante contente com o meu novo trabalho. Fico contente por saber isso. Aceita o meu pedido de desculpa? Ok. Karina era desconfiada por natureza e não iria cair nas malhas de Márcia. A outra, percebendo que não havia empatia da parte de Karina, resolveu atacar por outra frente. Já sei que tem um caso com o CEO. Karina, não percebendo que a outra Soites estava tentando apanhá-la numa ratoeira, caiu. O ar no rosto de Karina, ao ouvir aquilo, só deu a Márcia confiança para ir em frente. Sim, Karina. Márcia continuou num tom venoso. Calhou a ir a passar no corredor e ouvir os teus gemidos de prazer. Ele é muito bom a fazer sexo com uma mulher. Eu mesma tive momentos de loucura com ele. O céu é mesmo assim? Todas as secretárias são comidas por ele. Aí Karina levantou a mão e deu uma valente bofetada na cara da outra. Acreditava em Roberto, mas Márcia disse aquelas palavras com uma convicção tão grande que o tinha deixado abalada. Ela sabia que o Roberto a amava. Sim, sim, o amor dele era verdadeiro. E ela também sabia que Roberto já tinha tido muitas mulheres. Mas ele tinha dito que com Márcia nunca tinha havido nada. Karina respirou fundo e o seu bom senso disse-lhe que a outra só estava jogando sujo. Não ia deixar que ela abalasse a sua relação com Roberto. E foi assim decidida que voltou ao gabinete dele, desta vez trancando a porta. Roberto, ao vê-la entrar e trancar a porta, sorriu. Karina despiu-se, ficando totalmente nua na sua frente, como uma deusa. Ele sentiu o desejo de tomar conta dele e, tomando nas suas mãos os seus que ela lhe estava oferecendo, acariciou-os, até sentir os mamilos rijos no meio dos seus dedos. Tomou posse da sua boca com um beijo ardente e introduziu os dedos dentro do sexo dela. Karina esmeu de prazer e despiu-lhe as calças. Roberto deitou no tapete e possuiu com ardor e paixão. Karina não abafava os gritos de prazer. Se a outra estivesse ouvindo atrás da porta, então que ouvisse, pois Roberto era dela e só dela. Márcia que ficasse roendo de inveja. Amor, Karina olhou para o Roberto e continuou. Não quero mais esconder nosso amor. Então, agora já não faz mal. Roberto olhou para ela admirado. Infelizmente, a vibra da Márcia descobriu tudo. Imagina que há pouco, quando estávamos aqui pensando que a porta estava trancada, ela passou no corredor, ouviu-nos e teve o descaramento de espreitar cá para dentro. Roberto ficou indignado, levantou-se do rompão e vestindo-se levou. Como é que ela teve coragem de abrir a porta e espreitar cá para dentro? Encontrei-a há pouco no corredor, quando me dirigia à casa de banho. Eu toda sonsa, com um falso pedido de desculpas, por ter tido o comportamento que teve quando ocupei o lugar dela. E depois
que eu estava pouco me lixando, para ela lançou o veneno todo, dizendo que já sabia que estamos juntos. Ainda teve o desplante de dizer que enquanto foi tua secretária que fazia o mesmo com ela. Roberto ficou vermelho de raiva. Grande cadela. Eu jamais olhei para ela sequer. Até já estava farta de ter aqui. Ela chegou a insinuar-se, como já tinha dito. E como não teve nada, resolveu vingar-se. Sou o CEO desta empresa. E como tal, sou a cansida quem trabalha aqui. Ela vai para o olho da rua. E podes fazer isso. É preciso ter um motivo para despedir um funcionário. Ela é que foi assediado por ela. É o suficiente. Amor, marca uma reunião com o Dr. Paulo. Como ela é o braço direito dele, não posso despedir sem falar primeiro com ele. Vou tratar disso. Karina foi para o seu gabinete, que era logo em frente ao do Roberto, e telefonou diretamente para o telefone pessoal do Dr. Paulo para o convocar para a reunião. Não queria que Márcia atendesse o telefone. Ele achou estranho ter recebido aquela chamada para seu telefone pessoal e foi com uma certa pressa que se dirigiu para o gabinete do CEO. Márcia, ao vê-lo sair assim tão apressadamente, ainda lhe perguntou onde ia sem obter resposta. Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 3. Karina, ao vê-lo, acompanhou até Roberto. Boa tarde, doutor, disse estendendo a mão a Roberto para o cumprimentar. Vi assim que recebi o seu chamado. Passa-se alguma coisa? Sente-se. Roberto convidou o outro a sentar-se, apontando para uma cadeira que estava colocada na frente da sua secretária. Queria saber se está contente com a sua nova secretária. O outro, estranhando aquela pergunta, pigarreou. Sim, estou, mas o que foi? Foi para isso que me chamou? Ele estava perplexo. Eu achei por bem falar consigo porque vou demitir a Márcia. Mas porquê, doutor? Como sabe, desde que aqui cheguei, ela foi sempre a minha secretária, mas já fui várias vezes assediado por ela. Paulo olhou para o Roberto de olhos arregalados e disse, mas isso acontece muito no ambiente de trabalho. Pois, a mim não me agradou. Logo achei por bem afastá-la daqui, mas pensando melhor, não a quero mais na empresa. Incomoda-me que esteja presente nas reuniões. O chefe é que a manda, mas Chico com pena e estava a gostar do trabalho dela. É tudo, Roberto disse com uma certa frieza. Paulo retirou-se. Entretanto, já Márcia tinha ido ao refeitório tomar o lanche da tarde e já estava a espalhar pelo pessoal todo que lá estava a novidade. Aquela sonsa, diziam umas, caçou logo o céu. A mim, nunca me enganou com aquele ar de mosca morta. Quem dizia isto era Isabel, sua antiga colega na contabilidade. A mulherada estava com inveja de cortar a faca. Com tantas mulheres a trabalhar naquela empresa, tinha sido logo aquela mosca morta que ele tinha escolhido. E o melhor não sabem vocês. Apanhou-os enrolados na maior sem-vergonhice. Nem imaginam como ela gemia. Pudera, com garanhão daqueles, ainda bem satisfeita aquela. Falavam-nas, mas no fundo todas queriam que ele fizesse o mesmo com elas. Márcia, ao voltar para o seu gabinete, viu um bilhete do Dr. Paulo em cima da secretária. Achou estranho. Ele pediu-lhe que fosse ao seu gabinete. Ela bateu à porta e entrou. Viu o seu bilhete? Sim, entre. Tenho uma notícia que não lhe vai agradar nada. Márcia olhou para ele com ar preocupado. O céu despediu-a, ele disse de chofre. Despediu-me? Ela estava indignada. Mas a propósito de quê? Alega que foi assediado por si. O quê? Ele é que anda a comer a nova secretária. Eu mesmo os apanhei na maior sem-vergonhice. Foi a vez de Paulo ficar indignado. Não me diga, é mesmo uma pouca vergonha. E no local de trabalho? Eu tenho pena, Márcia, mas é ele que a manda e eu não posso ir contra a vontade dele. Isto não vai ficar assim. Márcia estava vermelha de raiva. Doutor, ele até me pode mandar embora, mas antes do fim do mês eu não sou obrigada a sair. Ajuda-me a arquitetar um plano para destruir aqui dentro. E o que pretende fazer? Fazer um desfalque na empresa de maneira a que seja ele o culpado. Isso é muito perigoso, eu não me meto nisso. Por favor, doutor, ele tem de pagar pelo que me está a fazer. E eu tenho a certeza de que o doutor tem competência para o fazer. Eu sei que pode entrar no sistema informático da empresa e manipular tudo para que o desfalque seja feito pelo Roberto. Eu sei que sou capaz, mas só faço em troca de uma coisa. Diga. Ele olhou para ela com olhar lascivo e disse. Quero esse lindo corpinho para me saciar. Por momentos Márcia sentia nojo daquele homem, mas a raiva que sentia por ter sido rejeitada por Roberto e como se isso não bastasse, ainda ser despedida, fez com que aceitasse. Estou à sua disposição, ela respondeu, engolindo o nojo. Eu há muito que não tenho um bom sexo e quero que a Márcia me satisfaça e em troca nós dois damos cabo do Roberto. Se não fosse ele que era o céu da empresa, seria eu. Márcia fez intenção de sair do gabinete, mas Paulo disse, minha querida, dispa-se e fique nua na minha frente. Ela assim o fez.
Depois de ter tirado toda a roupa, ele tocou no corpo dela de uma maneira que a fez sentir nojo daquela mão. Ele fez com que ela toda a porcaria quis. O pior foi quando ele exigiu que ela lhe fizesse sexo oral. Mas enfim, ela pensou, é por uma boa causa. Depois de satisfeito, ele disse que era para ser assim todos os dias ou nada feito. Assim o farei. Ela saiu dali para fora. Ia aguentar o porco do chefe, mas ia levar a dela avante. E não ia ser só o desfalque. Ela também iria separar Roberto de Karina. Sem saber o que os esperava, Roberto e Karina estavam felizes. E ele gostava da ideia de não precisar mais de esconder a sua relação com ela. Tenho um amigo que tem um iate, restaurante, e enquanto os clientes comem, faz passeios. Se quiseres, podemos passar lá ao sábado. O passeio inclui almoço e jantar. E costuma ter uma atuação de um artista. É fixe. Karina gostou da ideia e respondeu. Eu acho uma ideia fascinante, mas tenho medo de enjoar. Nunca andei de barco. Não dá para sentir nada. O iate até é grandote, não sente os balanços. Ok, então vamos. Foi fantástico. Karina levou uma roupa desportiva. Roberto estava mais lindo do que nunca, nas suas calças de ganga e blazer azul. Karina, ao vê-lo assim tão lindo, sentiu borboletas na barriga. Ela olhou para ele com o seu ar tão sensual que ela já nem viu mais nada na sua frente. Amava aquele homem com todo o seu coração e a sua alma. O dia correu bem, perfeito até. Sentiam-se felizes na companhia um do outro. O restaurante no iate era simplesmente maravilhoso. Karina não sabia que podia haver um restaurante a funcionar num iate. O ambiente era de luxo, a comida divinal. E ela não sentia enjoo nenhum, mesmo quando foram para a popa ver o mar. À noite, cansados do dia intenso, mas cheios de paixão, entregaram-se nos braços um do outro, amando-se com volúpia. Se gostou até aqui do livro, continue a ouvir e siga para o capítulo 4. Curta, deixe um comentário, ajude o canal a crescer e muito obrigada por ter ouvido até aqui. Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 4. Márcia e o Dr. Paulo combinaram encontrar-se às escondidas na empresa para levar avante o seu plano. Depois de Márcia o satisfazer sexualmente, fazendo todas as porcarias que ele queria, Dr. Paulo sentou-se ao computador e pôs em marcha o plano. Para ele era fácil entrar no sistema da empresa e desviar uma boa quantia para a conta bancária de Roberto. Tinha que parecer que o desfalque tinha sido feito a partir do computador de Roberto. Ele tem password no computador e é impossível entrar no gabinete dele, só abre com o cartão dele. É pena, preferia fazer no computador dele. Mas, doutor, quem faz um desfalque não usa o seu próprio computador para o fazer. Tem razão, minha doce Márcia. Faz mais uma vez aquele sexo oral que eu tanto gosto e a seguir o trabalho fica feito. Ela desabotou as calças dele e fez-lhe a vontade, deixando-o delirar de prazer. E depois ele fez o desvio de uma grande soma, de uma grande parte do dinheiro da empresa para a conta bancária pessoal de Roberto. Está feito. Minha querida Márcia, não pense que vai se livrar de mim. Quero que me faça todos os dias o que acabou de me fazer. Mas, doutor, agora que o trabalho está feito, ele nem a deixou acabar. Ou faz todos os dias, ou quando a bomba estourar, eu digo que apanhei a Márcia a mexer no meu computador e que quem fez o desfalque na empresa foi a Márcia. Ela, indignada e louca de raiva, gritou, porco! Ele riu-se. Então, pensou que ia ser barato? Ia ser barato, eu não ia correr o risco de ser descoberto por tão pouco. A Márcia dá-me um prazer como há muito não sentia, e eu quero mais. Ela saiu de lá a chorar. O homem era um porco, e ela agora estava à mercê dele. Aquela vingança estava a ser muito cara, mas agora já estava feito e já não tinha como voltar atrás. Teria que se sujeitar a tudo o que aquele porco quisesse. No domingo, Karina acordou enjoada. Tinham tido uma noite maravilhosa de prazer, mas o dia estava a começar mal. Aquele enjoo estava a incomodar muito. Disse a Roberto o que se passava. Vou fazer-te um chá. Talvez seja alguma coisa que comeste ontem que te tenha feito mal. Na segunda-feira de manhã, ela voltou a acordar enjoada e Roberto sugeriu que ela ficasse em casa. Caso o enjoo não passasse, teria de ir ao centro de saúde. Ele saiu para a empresa e quando Karina ficou sozinha, fez luz na sua cabeça. E se estivesse grávida? Foram tão inconscientes que na maior parte das vezes em que se amavam não se protegiam. Fazia todo o sentido.
ela a pensar numa gravidez. Como o enjoo continuou e ela não conseguia sequer tomar o pequeno almoço, resolveu ir à farmácia comprar um teste de gravidez. Na empresa, Roberto estava calmamente a trabalhar quando recebeu um telefonema de um dos diretores a informar que durante o fim de semana tinha havido um desfalque de milhões na empresa. Isso pode lá ser, berrou Roberto ao telefone. Temos que nos reunir imediatamente na sala de reuniões. Convoque o pessoal todo da diretoria e vai ser preciso chamar a polícia. Foi o próprio Roberto quem fez o telefonema para a polícia judiciária informar o sucedido. A reunião foi com todo o pessoal, exaltado, sem perceberem como podia ter acontecido. Acusavam-se uns aos outros. O Paulo foi o primeiro a acusar Roberto. Tenha para aí juízo, doutor Paulo. É melhor não fazer acusações falsas. Roberto ficou furioso com aquela acusação. Eu mesmo já chamei a polícia judiciária. Paulo ouviu a palavra judiciária e ficou apreensivo. Para que se preocupar se o dinheiro do desfalque tinha todo parar na conta de Roberto? Atrás da porta, Márcia tentava ouvir toda a conversa, o que era fácil, da maneira como gritavam uns com os outros. Entretanto, 3 agentes da judiciária chegaram e deram ordens para que todos os computadores da diretoria lhes fossem entregues, para serem entregues a peritos para descobrirem como tinha sido feito o desfalque e onde tinha ido parar o dinheiro. Precisamos dos computadores para trabalhar, argumentou Paulo. A empresa não pode parar ainda mais numa situação destas. Os computadores vêm connosco. O agente foi firme. Só assim podemos descobrir o que aconteceu. Também vamos levar as imagens das câmaras de segurança. Por favor, alguém faculte as imagens. Depois de terem feito o desfalque, Paulo e Márcia encarregaram-se de apagar todas as imagens das câmaras de videovigilância. Por aí estava safo. O pior era o computador. E se conseguissem perceber que tinha sido o seu computador usado para fazer o desfalque? Tinha sido burro. Deixou-se levar pelo prazer que a cabra da Márcia lhe proporcionava e não tinha pensado na hipótese de a polícia investigar os computadores. Em casa, Karina fez o teste de gravidez e ficou feliz, mas ao mesmo tempo apreensiva com o resultado. Deu positivo. Estava realmente grávida. Mas o Roberto, iria ele gostar da ideia de ser pai? Ele amava, isso era real. Mas um filho a caminho ia mudar muita coisa. Quando estava perto da hora de ele sair do trabalho, Karina resolveu ir ter com ele à empresa dar-lhe notícia. Ela estava feliz e foi com o coração transbordando de felicidade e amor que foi dirigindo até à empresa. O dia tinha sido loucos. A reunião tinha demorado todo o dia. Os agentes da judiciária fecharam-se numa sala com todos os computadores. Entretanto, tinham chegado 2 técnicos informáticos para pesquisarem todos os computadores. Avisaram logo que o trabalho ia demorar pelo menos uma semana. Ia ser um caos. A empresa tinha sofrido um rombo de todo o tamanho e eles sem poderem trabalhar. Era impossível fazer alguma coisa sem computadores. Depois de fornecerem as passwords dos computadores, todos para os peritos poderem entrar neles, Roberto achou que o melhor era irem todos para casa, já que não dava para trabalhar. Trancou a porta do seu gabinete e saiu em direção ao elevador. Márcia, que até aí tinha estado a tentar tudo, ao perceber que Roberto ia sair, foi atrás dele. Entrou noutro elevador e desceu também. Seguiu até ao carro e, vendo Karina se aproximando, toda sorridente, em 2 passos alcançou Roberto, agarrou pelo pescoço e beijou-o. Este, surpreendido, agarrou nela e afastou-a, com uma certa agressividade. Karina apenas viu o beijo. Com uma dor que lhe rasgava o coração e com uma tristeza maior que o mundo, fugiu dali sem ter tempo de ver Roberto afastar Márcia. O que ela viu foi o suficiente para acreditar que Roberto andava traindo. Com os olhos cheios de lágrimas, conduziu até ao seu apartamento. E ela, que ia tão feliz, dizia-lhe que estava grávida. Roberto, sem saber que ela tinha visto tudo, foi para o apartamento esperando encontrá-la lá. Como ela não estava, ligou-lhe, mas por mais que o telemóvel tocasse, ela não atendia. Ficou preocupado. Karina, pela manhã, não se estava sentindo bem. Teria piorado e ido para o hospital. Não sabia o que fazer, mas parado é que não podia ficar. Telefonou mais uma vez e nada. Ela também não atendeu. Então resolveu tentar a sorte, indo até ao apartamento dela. Quem sabe se Karina lá estivesse. Quando chegou ao prédio, reparou no carro dela estacionado. Respirou de alívio. Ela estava em casa. Mas por que não atendeu o telefone? Subiu no elevador e em frente à porta tocou a campainha. Karina, a muito custo, levantou-se do sofá, onde estava deitada a chorar, e espretou pelo olho mágico. Ao vê-lo, gritou: "Sai daqui, vai-te embora." Roberto, surpresa, perguntou: "O que foi, amor? O que se passa?" "É preciso ter lata. És um traidor", gritou ela. Aí fez luz na cabeça de Roberto. Não podia ser. Karina não podia ter visto a cena que Márcia tinha aprontado. "Deixa-me entrar para podermos conversar, por favor. Não há nada para conversarmos. Eu ouvi tudo e isso basta."
Foi tudo mal entendido. Ela apanhou-me desprevenido e quando eu dei por isso já me estava a beijar, mas eu empurrei-a logo. Tu sabes, Karina, que ela se andava a fazer a mim. Mas também sabes que eu nunca quis nada com ela. Jamais te trairia, eu juro. Deixa-me entrar, por favor, ele implorou. Não, foi a resposta dela. Eu vou dar-te o tempo que tu precisares para pensares no assunto, mas eu juro que não te traí. Como não obtive resposta dela, saiu dali com o coração rasgado de dor. Karina passou toda a noite a chorar. Em claro. Como era possível ele ainda ter tido a coragem de lhe jurar que tinha sido tudo encenação de Márcia? Era mais fácil acreditar nele. Mas como outra podia adivinhar que ela estava chegando? Era impossível. De certeza que, como ela não tinha ido trabalhar nesse dia, que tivesse marcado encontrar-se no parque de estacionamento. Pois se Roberto não dera pela sua presença, a outra certamente também não. Pela manhã e com os olhos inchados de tanto chorar e não ter dormido, ligou o telemóvel e mal abriu a internet. A primeira coisa que viu foi a foto de Roberto com a seguinte notícia. Roberto Pires, CEO na empresa internacional MIC, faz um desfalque de milhões na própria empresa onde é CEO. Estupefacta, pensou. Isto não pode ser verdade. Há meses de trabalho com ele. Nunca dei por nada. Ele nunca ficou sozinho na empresa. Saímos sempre juntos de lá. Alguém lá dentro o está a tramar. Se gostou de mais este capítulo, avance para o capítulo 5. Audiolivros Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 5. Durante a noite, os inspectores da Judiciária descobriram que o dinheiro do desfalque tinha ido todo parar à conta bancária de Roberto. A notícia estourou que nem uma bomba. Toda a comunicação social pegou no assunto e logo pela manhã todo o país ficou a par da notícia. Roberto acordou com o som da campainha que não parava de tocar. Vestiu um roupão e foi abrir a porta. Quando viu que eram 2 agentes da judiciária, perguntou: descobriram alguma coisa? Doutor Roberto está detido. O agente foi duro e frio. Eu? Mas porquê? Roberto ficou admirado e ao mesmo tempo não queria acreditar no que estava ouvindo. Ora, doutor, não se faça de amnésico. Sabe muito bem que fez o desfalque na empresa. Eu não sei. Doutor, o dinheiro foi todo desviado para a sua conta bancária. Não é possível. Roberto estava perplexo. Então, ele não foi lá parar sozinho. O agente estava irônico. Pois não, respondeu Roberto, mas também não fui eu quem o recaminhou para lá. Teria de ser muito burro para fazer um desfalque na empresa e depois transferir o dinheiro para a minha conta pessoal. Ora, senhor agente, como é que é capaz de pensar que eu ia cometer uma burrice dessas? Podia não ter tido tempo ainda de, entretanto, fazer a transferência do dinheiro para uma outra conta no exterior. Sem querer ofender ninguém, se eu estivesse a pensar em fazer um desfalque na empresa, teria de antemão aberto uma conta no estrangeiro com nome diferente do meu e jamais a polícia iria encontrar o dinheiro. Pois, eu até compreendo o seu ponto de vista e, doutor, até concordo consigo. Mas as ordens que tenho são para o levar para o posto. Depois lá conversa isso tudo com o chefe. Vai ter de nos acompanhar. Tenho que me vestir e telefonar ao meu advogado. Nós esperamos. Os agentes trocaram olhares entre si. Nem um nem outro duvidavam da honestidade de Roberto. Este depressa se vestiu, telefonou ao advogado e voltou para a sala onde os agentes o esperavam. Foi com eles no carro da polícia. Uma vez no posto, foi encaminhado até ao gabinete do chefe. Este cumprimentou-o com um simples bom dia e fez um gesto para que se sentasse. Logo de seguida, o advogado chegou. Bom dia, o meu cliente só vai responder aconselhado por mim. Não há problema, Roberto estava calmo. Não tinha feito nada e não tinha nada a temer. Eu falo com o senhor agente sem problemas. Sou todo ouvidos, pigarreou o chefe. Pois bem, eu estou inocente. O dinheiro até pode ter aparecido na minha conta, mas não fui eu que o transferiu para lá. Até porque seria burrice da minha parte se o tivesse feito. Como é óbvio, era logo apanhado. Nisso eu concordo consigo, doutor, afirmou o chefe. Alguém naquela empresa o quis tramar. Resta saber quem, continuou o advogado. Doutor Roberto, prosseguiu o chefe, vai ter de ser presente ao juiz, eu mesmo o acompanho ao tribunal. Mas deixe-me dizer-lhe que da minha parte acredita em si. A minha intuição diz-me que alguém o quis tramar. No tribunal, o Roberto foi convidado a jurar sobre a Bíblia que ia dizer apenas a verdade. Ele assim o fez. Depois de ser ouvido pelo juiz, este por sua vez disse: vou decretar-lhe prisão preventiva no domicílio. Doutor, uma vez que o dinheiro do desfalque aparecer na sua conta bancária e até provas em contrário, você é o principal suspeito. Como deve perceber, por lei sou obrigada a detê-lo. Mas como até acredito nas suas palavras, decreto prisão domiciliária e com uso de pulseira eletrónica. Também vai ficar vigiado 24 horas por dia por um agente da polícia.
Isso é inadmissível, o advogado retrucou. O meu cliente não vai fugir e muito menos tirar a pulseira eletrónica. Devido à gravidade do caso, para sua segurança é melhor não estar sozinho. É óbvio que alguém naquela empresa o quis tramar. Qual o motivo, não sabemos. Mas e se tentarem atentar contra a vida do seu cliente? Na minha opinião, é melhor ficar acompanhado. Eu realmente não faço a mínima ideia de quem me quis lixar a vida e não o motivo. Talvez seja melhor ter a polícia de vigia. Voltaram para o apartamento dele. Roberto seguiu no carro da polícia e o advogado acompanhou no seu carro. Karina tinha ficado em choque ao ver a notícia e mesmo se sentindo um pouco indisposta e com uma enorme raiva de Roberto, resolveu ir à empresa, lá iria saber melhor as coisas. Ela subiu até o andar da diretoria e constatou que na sala de reuniões estavam agentes da judiciária a verificar os computadores todos, um a um. Paula, uma executiva da empresa, ao vê-la explicou. Não conseguimos trabalhar sem os computadores e eles levam o seu tempo a fazer as investigações. Alguém disse a um dos agentes que Karina era a secretária de Roberto, ao que um dos agentes lhe pediu que o acompanhasse para ser interrogada. Faça o favor de sentar, pediu o agente. O meu nome é Jaime e acabei de saber que a Karina é a secretária do Dr. Roberto. Sim, ela respondeu, e estou disposta a ajudar em tudo o que puder. Passava o tempo todo a trabalhar com o doutor no seu gabinete. Sempre tive acesso ao computador dele e posso garantir que ele está inocente. Se ele tivesse feito um desfalque na empresa, eu teria dado por isso. Mas sabe que o doutor podia muito bem vir à empresa mais tarde ou até mesmo ao fim de semana. Não vinha, não lhe disseram, mas eu era a namorada dele. Era? Sim, acabei com ele recentemente. E porque acabou a relação. São assuntos pessoais, nada tem a ver com a empresa. Então, nesse caso, como o Dr. Roberto era na relação, sempre me tratou muito bem. Muito bem, então não acabou com ele por violência no namoro. Ele não é violento e nem agressivo. O Roberto é a pessoa mais bem educada que já conheci até hoje. E acredito na sua honestidade. Houve uma divergência com a ex-secretária dele. O agente ficou interessado no assunto. Então o que se passou? Ela, enquanto secretária pessoal dele, chegou a assediá-lo, ao que ele não gostou, e encaminhou-a para o gabinete do Dr. Paulo. Ela não gostou e desde aí sempre me mostrou má cara por eu a ter substituído. E quando descobriu a nossa relação, não hesitou em destilar todo o seu veneno. Sem querer fazer nenhuma acusação, mas logo depois de ela ter descoberto que tínhamos uma relação, desse o desfalque. Não acha isso suspeito? Está a referir-se a uma possível vingança? Sim. Diga-me, Karina. A Karina tem competência como secretária que é. Consegui entrar no sistema informático da empresa e fazer um desvio de dinheiro por uma conta bancária de outra pessoa. Eu não, mas não sei das competências dela. Pois tem razão. Ela é secretária, mas pode muito bem ter estudado informática. A Karina, como secretária do CEO desta empresa, pode ter acesso ao currículo da Márcia? Posso. Então aceda ao currículo dela e verifique se ela lá tem alguma referência à série informática. Vou fazer isso. Mas há uma coisa, senhor agente. Faça o que lhe pedi. E já agora fique atenta à Márcia. É bom que fique de olho nela. Vou fazer isso. Posso retirar-me? Sim, pode. E obrigado pela sua colaboração. Pensando no assunto, ela retirou-se para o gabinete de Roberto. Lá procurou o currículo de Márcia nas pastas onde estavam guardados os currículos de todos os funcionários da empresa. Felizmente que estavam em arquivos em papel. Se estivesse tudo nos computadores, naquele momento era impossível. Encontrou e verificou todo o currículo. Na realidade, não estava lá nada referente à LACE técnica de informática. Mas podia muito bem ter um aliado e Karina estava disposta a descobrir isso. Apesar de Roberto ter sido um canalha com ela, não iria deixar que fosse acusado sendo inocente. Afinal, era o pai do seu bebê. Doía-lhe o coração, amava-o tanto. Roberto bem que lhe telefonava insistentemente e enviava mensagens, mas ela não atendia e nem respondia às mensagens. E estava muito magoada, mas ia ajudá-lo. Desconfiava de Márcia. Era a única pessoa naquela empresa que tinha ficado inimiga dele. Pelo menos que ela tivesse dado por isso. Ou haveria mais alguém? Alguém com inveja do cargo dele. Roberto tinha vindo diretamente dos Estados Unidos para ser CEO da empresa. Com certeza que na empresa havia mais pessoas com competências para aquele cargo. Assim era complicado. E Karina tinha de começar por algum lado. Ia começar pela Márcia. Estava decidido. Ia passar a ser a sombra dela. Sem Roberto na empresa e com os computadores apreendidos estava um caos e nem havia muito o que fazer. Então Karina pôs o seu plano em prática. Foi até ao corredor onde ficavam os gabinetes da Márcia e do Dr. Paulo e tentou uma estratégia. Ia pedir a Márcia para ajudar com os arquivos em papel. Era uma estratégia muito fraca, pois não fazia muito sentido, mas naquele momento foi uma ideia que lhe veio à cabeça.
Viu a porta do gabinete de Márcia aberta e ela não estava lá. Estava a pensar em entrar quando ouviu vozes exaltadas vindas do gabinete do Dr. Paulo. Ficou atrás da porta a escutar. O Dr. Paulo tinha chamado Márcia ao seu gabinete com a intenção de mais uma vez usar o corpo dela. Mal ela entrou no gabinete, agarrou-a pela cintura, começando a beijar-lhe o pescoço. Mas Márcia deu-lhe uma valente joelhada no meio das pernas, gritando-lhe: "Acabou! Não vou mais sujeitar-me a fazer toda a porcaria que você quer." Foi nesse momento que Karina ouviu os dois. Paulo, ao ouvir aquilo, ficou furioso e ameaçou Márcia. "Não te esqueças, minha menina, ou é como eu quero ou denuncio-te. Não há provas contra mim e eu vou-me negar tudo. Vai ser a sua palavra contra a minha. Já o seu computador tem as provas todas." Ele ri com cinismo. "Has de estar a pensar que sou burro. Eu peguei tudo do computador." "Do computador, sim, mas ficou no disco externo e sem que o doutor desse por isso, eu retiro o disco e tenho-o em meu poder. Sua cadela." Com uma enorme raiva, ele deu-lhe uma bufetada tão violenta que Márcia desequilibrou-se e caiu batendo com a cabeça na secretária. Caiu para o chão e Karina, assustada, saiu dali. Tinha acabado de descobrir tudo. Eu estava a saber onde estava guardado o disco externo. Foi para o seu gabinete. Uma vez lá, sentou-se à secretária com a cabeça entre as mãos. Melhor era contar tudo à polícia, mas sem provas eles também não podiam fazer nada. Se ao menos soubesse onde Márcia tinha escondido o disco externo, estava com a cabeça tão baralhada que não sabia o que fazer. Sem provas não os podia acusar, e se o fizesse de certeza que ia correr sérios riscos. Estava grávida, não podia meter-se em aventuras. Tinha ficado a saber que Roberto estava em prisão domiciliária. Tinha saudades dele, mas como perdoar uma traição? Se não podia confiar nele, também não podia continuar com ele. Não ia cometer o mesmo erro da mãe que, por amar o marido, perdoava-lhe todas as traições, não tendo um pingo de felicidade naquele casamento. Ela não ia fazer o mesmo. Fim do capítulo 5. Se gostou, avance para o 6. Curta, comente e, por favor, ajude o canal a crescer. Obrigada por ter ouvido até aqui. Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 6. Paulo, ao ver Márcia caída no chão, inerte, aproximou-se dela e percebeu que estava morta. Porra, era só como faltava. Com a empresa cheia de polícias, esta cabra tinha de morrer. Arrastou o corpo para a casa de banho do seu gabinete e fechou a porta. Mais tarde, tirá-la-ia de lá. O problema eram as câmaras de vigilância. Esperou que todos saíssem e, como havia uma porta de comunicação do seu gabinete para o de Márcia, arrastou-a para lá. Assinou uma cena. Atirou para o chão alguns objetos que estavam acima da secretária e simulou uma queda. Por sorte não havia sangue. Depois disso, saiu do seu gabinete calmamente com a pasta na mão. No dia seguinte, como durante toda a noite, Márcia não apareceu em casa e nem atendeu o telemóvel, os pais deram parte do seu desaparecimento à polícia. Karina, ao chegar à empresa, pensou em ir até com a Márcia para disfarçadamente tentar perceber onde ela tinha o disco externo. Bateu à porta do gabinete dela. Nesse momento, passou por ela o rapaz dos recados que tinha sido destacado para ir devolvendo os computadores, e este levava o de Márcia. Então, ele, como ninguém respondia, abriu a porta do gabinete e os dois depararam-se com Márcia caída no chão. "Dona Márcia!" O rapaz aproximou-se dela e percebeu que estava morta. "Meu Deus, ela está morta!" Estava lívido com o que acabara de ver. Karina também se aproximou e também ela ficou sem pinga de sangue. De repente lembrou-se da cena que presenciara no dia anterior. Teria ele matado Márcia e depois a tinha levado para ali? Ficou aterrorizada com aquele homem. O rapaz chamou a polícia e eles tomaram conta do caso. "Ao que parece caiu. Deve ter batido com a cabeça e morreu", disse um dos agentes. O corpo foi levado dali. Karina, aterrorizada, tinha medo de contar à polícia o que vira e de vir a sofrer represálias por parte de Paulo. Não sabia o que fazer. O homem era um monstro, mas também não podia ficar calada. De repente lembrou-se do primo Jaime, agente forense da Polícia Judiciária. Iria ter com ele e contar-lhe tudo. Precisava de ter proteção. Não podia ficar exposta e ele era a pessoa ideal para a ajudar. No fim do expediente, que por sinal tinha sido um alvoroço por causa do sucedido, ela, em vez de ir para casa, telefonou ao primo, dizendo que precisava de falar com ele e combinar ela ir ter com ele à sua casa. Jaime estava intrigado. Queria a prima. Karina, ao fim do dia, foi ter com ele. Contou-lhe tudo. E Jaime ficou estupefacto com o que acabara de ouvir. "Não sei o que fazer e tenho medo." Jaime pegou nas mãos da prima e disse: "Karina, tu és testemunha de 2 crimes. Vais ter que depor." Mas eu tenho medo do Paulo. Eu estou aqui para te proteger. Ninguém vai saber da nossa conversa. Eu mesmo vou tomar conta do caso, mas vou ter de reportar ao chefe da judiciária.
Tens a certeza de que ninguém te viu quando estavas atrás da porta? Não estava lá ninguém e as câmaras de segurança não estão apontadas para os gabinetes da administração. Isso é bom. Assim, esse Dr. Paulo não tem como saber que lá estavas. Prima, tu só vais aparecer no julgamento. Até lá vais trabalhar normalmente e se conseguires ficar atenta a esse homem, mas sem dar nas vistas. No dia seguinte houve uma reunião com todo o pessoal da administração. Era preciso nomear um novo CEO. Para azar de Karina, o novo CEO ia ser o Dr. Paulo. Quando ela soube da notícia, ia tendo um ataque de pânico. Não podia ser. Ela era a secretária do CEO e ia ter que trabalhar com um assassino. Correu para o seu gabinete e telefonou a Jaime a contar o sucedido. Não tenhas medo, ele não sabe que tu sabes tudo. Depois do trabalho, vem ter comigo, vou dar-te um equipamento super sofisticado. É um relógio com câmara que tu vais passar a usar sempre. A câmara vai estar sempre ligada à polícia judiciária. Vais estar protegida. Não sei se consigo. É preciso ter estômago para trabalhar ao lado daquele homem sabendo o que ele fez. Pensa, prima, é para salvar o inocente da prisão. Sim, vou dar o meu melhor. Pensou em Roberto. Não era justo ele pagar por um crime que não cometeu. Fim do capítulo 6. Se gostou, avance para o capítulo 7. Audiolivro Amor da Minha Vida, da autora Bianca B. Capítulo 7. Roberto estava desesperado. Karina não lhe respondia nem às mensagens nem às chamadas. Só pela televisão da morte de Márcia. Aquela empresa estava uma confusão e ele trancado em casa injustamente. Quase nem comia e estava a ficar magro, com olheiras, a barba por fazer e o cabelo despenteado. Estava irreconhecível. O polícia que tinha sido destacado por o vigiar estava preocupado. Por mais que tentasse ajudar, não conseguia que Roberto colaborasse. Se ao menos tivesse a Karina aqui comigo. O tom de voz dele revelava uma dor tão grande que o polícia até se sentiu triste com toda aquela situação. Se o doutor quiser, eu posso telefonar a Dona Márcia. Ela atende e tentar falar com ela. Como não conheço o meu número, vai atender de certeza. Empreste-me o seu telemóvel para ser a falar com ela. Preciso ouvir a voz dela. O telemóvel de Karina tocou. Não conhecia o número e ficou relutante em atender. Mas como não parava de tocar, lá resolveu atender. Estou? Karina, meu amor, por favor não desligues, ele implorou. Ao ouvir a voz dele, as lágrimas correram-lhe pela cara abaixo. Não disse nada, apenas soluçou e desligou o telemóvel. Foi interrompida com batidas na porta. Enxugou as lágrimas rapidamente e disse, entre. Era o Dr. Paulo, todo sorridente, a dar-lhe a notícia de que era o novo CEO da empresa. Parabéns, doutor, já sabia. Pois é, minha cara Karina, de agora em diante vai ser a minha secretária. A voz daquele homem deu-lhe arrepios. Só o ia tolerar por Roberto. O gabinete de Márcia, após ter sido retirado o corpo, foi selado, para que só a polícia judiciária lá pudesse entrar. Já impediu para ser ele a fazer as buscas. Vasculhou tudo, mas nada do disco externo. Estava a ficar irritado com a situação, quando de repente os seus olhos depararam-se com o computador portátil que estava no canto da secretária. Era o computador pessoal de Márcia. Abriu, mas ao ligá-lo viu que era preciso password. Então meteu-o na pasta e levou-o consigo para a judiciária. Carlos, o perito em informática, ia desbloqueá-lo com facilidade. Entregou o computador a Carlos e este esfregou as mãos satisfeito, dizendo: é no instante que o desbloqueei. Com o computador já desbloqueado, Jaime fechou-se no seu gabinete durante horas a examinar todas as pastas. Teve sorte, havia uma pasta com um nome estranho e quando ele a abriu, deparou-se com uma cópia do disco estado do computador do Dr. Paulo. As provas de transição do dinheiro estavam ali todas. Márcia tinha sido esperta. Aquela ideia de fazer uma cópia do conteúdo do disco externo tinha sido genial. Ele levou toda a informação para o chefe. Este, por sua vez, examinou todo o conteúdo e assobiou. Foi um caso fácil de resolver. Vou enviar tudo isto para o tribunal e a rapariga tem dito pôr ao tribunal. Pode ir buscá-la, se faz favor? Ok, chefe, é para já. Jaime estava feliz pela prima. No dia anterior, ela tinha contado que estava grávida. E com todos aqueles acontecimentos, ainda mais com a nomeação do Dr. Paulo a CEO, a pobrezinha tinha de se livrar dele. Telefonou a Karina. Esta encontrava-se no gabinete do CEO quando o telemóvel tocou. Fez intenção de o atender, mas o doutor foi rude, como disse. Não permite que atenda o seu telemóvel pessoal durante o serviço. Ela ignorou-o e atendeu o telemóvel já no corredor. Jaime contou-lhe o que se passava e disse que ela tinha de ir já com ele ao tribunal para se apresentar ao juiz. Karina agarrou na mala e foi diretamente para o elevador. Nem se deu ao trabalho de comunicar ao chefe que precisava de sair.
Já no carro do primo, demonstrou o seu contentamento por se ter conseguido provar que Roberto estava inocente. Ele vai ser libertado, assim que o juiz o ordenar. E sobre o homicídio da Márcia, temos que esperar pelo resultado da autópsia. A autópsia vai revelar se ela morreu durante a queda ou se morreu depois. De todo momento, de toda a maneira, tu és testemunha da agressão. Não posso continuar na empresa. Agora que vai ficar provado que Roberto está inocente, ele vai voltar para o seu cargo e eu não vou conseguir continuar a trabalhar com ele. Ele nem sequer sabe que estou grávida. Compreendo. Eu tenho um amigo que é médico obstetra. Depois do tribunal levo-te lá e passo para te diagnosticar uma gravidez de risco. Assim podes ficar de baixa durante toda a gravidez. Até lá acredito que as coisas entre os dois fiquem resolvidas. Para ser sincero, não acredito que ele tenha me traído. Se vocês se chamam assim tanto... Karina interrompeu. Pelo juiz, ele não me ama assim tanto como eu a ele. Isso foi tudo uma armadilha da outra. Se ela estava interessada nele, olha que ela provou bem do que era capaz com a ideia do desfalco. Eu sei o que vi. Vá lá, Karina. Fala com o Roberto. Vocês precisam mesmo de falar. Eu preciso de um tempo. Depois de sair do tribunal, já me telefonou o amigo obstetra e ele arranjou maneira de ver Karina. Já com o assunto da baixa tratada, ela suspirou de alívio. Pelo menos, até ao fim da gravidez, não precisava de ver Roberto. Queria viver a sua gravidez em paz, sem sobressaltos. E da maneira como estava magoada com Roberto, era melhor assim. Precisava de tempo para deixar as coisas arrefecerem. Paulo estava descontraído e feliz no seu novo gabinete de luxo do céu, quando de repente entraram pela porta dentro 4 agentes da judiciária. Dr. Paulo está detido por desvio de dinheiro e homicídio por negligência. Ao ouvir aquelas palavras, ele ficou lívido e quase que tendo um ataque cardíaco. Ficou tão branco e a tremer que os agentes até ficaram preocupados com o estado de saúde dele. Eu não matei ninguém, e quanto ao desfalque, a Márcia é que foi a mentora. A dona Márcia morreu em consequência da agressão que sofreu da sua parte, ao cair bater com a cabeça na sua secretária e teve morte imediata. Isso não é verdade. Ela estava morta no gabinete dela. Houve uma testemunha que o viu agredir a Márcia e logo de seguida a viu cair. Para si, Dr. Paulo, foi fácil livrar-se do corpo. Foi só levá-la para o gabinete dela, passando pela porta de comunicação que dá do seu gabinete para o dela. Tem que chamar-me advogado. Esteja à vontade e logo de seguida vem connosco. Roberto recebeu a notícia da prova da sua inocência e suspirou de alívio. Pouco depois chegou um polícia para lhe tirar a pulseira eletrónica. Como sendo, doutor, as mulheres às vezes são tramadas, e quando são rejeitadas, então, acha que dê-me cabo da vida. Esta já não dá cabo da vida de mais ninguém. E a sua recompõe-se. Desejo muita sorte. Obrigado. No que dizia respeito a Karina, ia ser bem difícil recompor-se. Disso ele tinha a certeza. Começaram a chover telefonemas do pessoal da empresa. Uns diziam que sempre tinham acreditado na sua inocência. Outros que o esperavam de volta à empresa como CEO. De Karina, nada. Nem um telefonema, nem uma mensagem. Na segunda-feira ia voltar para a empresa e lá ia estar com ela a apoiar a sua secretária. Pelo menos assim esperava que ainda fosse. Mas foi uma desilusão. Ao chegar ao seu gabinete, recebeu a notícia de que Karina tinha passado mal com todo aquele stress e que estava em casa de baixa médica. Angustiado e nervoso, passou a mão pelo cabelo. Se ela estava assim tão mal, com stress, não ia incomodar. Ia esperar que melhorasse e voltasse ao trabalho. 6 meses passaram e Karina sem voltar ao trabalho. Era estranho. Roberto tinha resolvido, se ela não queria falar com ele, também não ia atrás dela. Entretanto, pediu aos recursos humanos para enviarem para o seu gabinete uma secretária substituta para substituir Karina, mas só temporariamente. Tinha esperança de que ela voltasse. O julgamento do Dr. Paulo foi marcado. Era de porta aberta. E lá estar dezenas de jornalistas, o caso tinha se tornado mediático. Como Karina era testemunha, ia depor. Roberto, como é óbvio, não ia perder o julgamento daquele trasto. Paulo tinha sido bem enxovalhado pela comunicação social quando se soube que tinha aceitado fazer o desfalque amante de Márcia, em troca de favores sexuais. A mulher, quando soube, tratou logo do divórcio e o resto da família todos lhe viraram as costas. Estava sozinho, com a vida destruída, tudo por causa de ter sido estúpido. No tribunal que estava apinhado de gente, Roberto avistou Karina. Ficou passado da cabeça quando a viu com um grande barrigão. Então ela estava grávida e não lhe dizia nada. Estava furioso com ela. No corrido da audiência, ele esperou por Karina à saída. Assim que ela se aproximou e sem lhe dar tempo a nada, Roberto segurou pelo braço e fora de si vociferou. Nem merece saber que você é pai? Por um momento ela ficou em silêncio, olhando para ele sem saber como agir. Depois respondeu. Eu ia dizer. Quando? Quando o bebê nascesse? Eu tenho o direito de acompanhar a gravidez. Eu sou o pai. Que raio, Karina? O que se passa nessa cabeça? Eu jurei que não tinha culpa de nada do que aconteceu.
Foi ela que me apanhou desprevenido, me agarrou e me beijou, mas empurrei-a logo. Eu não fiquei lá para ver isso. Tinha acabado de fazer um teste de gravidez e ia feliz de ter contigo para te contar. As lágrimas escorriam-lhe para o rosto abaixo. De repente, agarrou na barriga com ambas as mãos e contorceu-se dor. O que se passa? Roberto estava preocupado. Ainda não é tempo de o bebê nascer. Viu Karina ficar muito branca e chamou uma ambulância. Várias pessoas se tinham aproximado para ver o que se passava. Roberto amparou Karina nos braços até à chegada da ambulância, que por sorte chegou rápido. Já no hospital disseram-lhe que ela tinha entrado em trabalho de parto. Ficou preocupado. Pelas suas contas, ela estava grávida de 6 meses. Ainda não era tempo de o bebê nascer. Quer assistir ao parto? Perguntou-me a enfermeira. Sim, mas o bebê ainda só tem 6 meses de gestação. Não se preocupe. Muitos bebês nascem prematuros. Ficam na incubadora e pronto. Vai ver que vai tudo correr bem. Ele ficou um pouco mais calmo e seguiu a enfermeira para se preparar para assistir ao parto. Entrou na sala de partos. Karina, ao vê-lo, segurou-lhe na mão. E foi assim, de mãos dadas, que a filha deles nasceu. Uma linda menina com 2 quilos. Tão pequenina e tão bonita que os dois resolveram chamar-lhe Flor. Sorriram para o outro, felizes. Flor foi levada para a neonatal. Tinha de ficar na incubadora até atingir o peso ideal. Mas como era uma rapariga forte e com garra, em 2 meses pôde ir para casa. Roberto e Karina marcaram a data do casamento e o batizado de Flor por mesmo dia. Ele queria uma festa com centenas de convidados, mas Karina preferia uma cerimónia simples. E assim foi. Ela convidou Jaime para ser padrinho de casamento. Roberto estava feliz, em frente ao altar, à espera do seu amor e futura esposa. Quando a viu chegar no lindo vestido de noiva, o seu coração bateu mais forte. Deu-lhe a mão e os dois casaram felizes, sentindo que era o amor da vida um do outro. Fim. Se gostou do livro, curta, deixe um comentário, compartilhe, ajude o canal a crescer e muito obrigada por ter ouvido os capítulos todos deste livro.